Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar uma aula sobre uma das vanguardas europeias, e nosso grupo é composto pelo Celso, por mim, Luísa, pela Marcela e pela Natália. O nosso trabalho é dividido em 4 partes, que vai começar com a origem, depois vem os principais representantes, as características e a obra que a gente escolheu, que foi Macunaíma. O surrealismo foi uma das vanguardas artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e materialismo da sociedade ocidental. Ele foi fundado em Paris pelo poeta e crítico André Breton em 1924, quando publicou seu Manifesto Surrealista. A escrita do autor alemão era permeada por uma forte análise crítica da sociedade moderna e suas qualidades burocráticas e impessoais. O movimento surrealista tinha como objetivo explorar o inconsciente, tendo uma forte influência das teorias psicanalistas de Freud. Logo, no surrealismo não há qualquer controle do pensamento pela razão, moral ou estética. Na literatura dita surrealista, as palavras deveriam ser escritas conforme viessem ao pensamento, sem seguir uma estrutura coerente. A arte surrealista não se restringiu às artes plásticas, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, como a escultura, a literatura, o teatro e o cinema. Na Europa, o período entre as duas guerras, entre 1918 e 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou ao desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para a nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias, e o surrealismo foi uma dessas correntes. De acordo com os historiadores, a chegada do surrealismo no Brasil está completamente relacionada ao movimento modernista, que foi alavancado pela Semana da Arte Moderna em 22, e contou com a adesão de vários artistas, como a Tarsila do Amaral e o Cícero Dias. O livro Macunaíma, de Mário Andrade, é um exemplo de influência que o surrealismo exerceu em nossa literatura, que tem muito a ver com esse automatismo psíquico e a escrita automática que era feita. O escritor Oswaldo de Andrade, em seu Manifesto Antropofágico, síntese de pensamentos do autor sobre o modernismo brasileiro, faz menções diretas ao movimento ao falar de uma revolução surrealista e ao citar Freud. Também foram ícones do surrealismo na literatura nacional os poetas Murilo Mendes e Jorge Lima, e alguns títulos do livro de Mário Quintana. E nas artes plásticas, Ismael Neri, Cícero Dias e Tarsila do Amaral. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre os principais representantes. Salvador Dalí. Ele foi um importante pintor catalão conhecido pelo seu trabalho surrealista. E o trabalho de Dalí chama bastante atenção pela incrível combinação das imagens bizarras, oníricas, com uma excelente qualidade plástica. Dalí ele foi influenciado pelos mestres do classicismo e o seu trabalho mais conhecido, A Persistência da Memória, ela foi concluída em 1931. Salvador Dalí ele teve também trabalhos artísticos no cinema, escultura e fotografia. Ele colaborou com a Disney no curta de animação Destino, que foi lançado postumamente em 2003, e também ao lado de Alfred Hitchcock, no filme Spellbound. Também foi o autor de poemas dentro da mesma linha surrealista. Max Ernst. Ele foi um pintor alemão, naturalizado norte-americano e depois francês. Também praticou poesia. E em 1914 ele veio conhecer o surrealismo através de um grande pintor surrealista, que é o Jean Arp, pelo qual ele manteve amizade pela vida inteira. René Magritte, ele foi um dos principais artistas surrealistas belgas, ao lado de Paul Delvaux. Ele nasceu na Bélgica e depois de frequentar a escola de artes em Bruxelas. Ele trabalhou com publicidade para se sustentar enquanto experimentava sua pintura. O movimento surrealista ele tinha como objetivo, primeiro explorar o inconsciente, tendo sofrido forte influência das teorias psicanalíticas de Freud. E agora eu vou falar um pouco sobre os escritores. André Breton. Ele é um autor do Manifesto Surrealista e responsável por colocar o movimento em todos os domínios da arte, da pintura à literatura. Conde de Lautréamont. Considerado o primeiro e o mais importante dos percussores do movimento surrealista no campo da literatura, a sua obra mais importante foi o poema Contos de Maldoror. Para alguns, o Conde ele foi um gênio da literatura, mas para outros foi apenas um louco. Raymond Roussel.
Ele é um escritor e pintor francês e foi um dos precursores do surrealismo. Ele ficou famoso por combinar elementos sobrenaturais e jogos linguísticos em suas obras. Agora eu vou falar sobre as características do surrealismo e eu vou começar falando sobre as características do surrealismo na pintura. Então, as pinturas e os quadros do surrealismo, eles eram feitos com imagens imprevisíveis, eles utilizavam muito do automatismo, que é quando o artista ele suprime o controle do consciente sobre o processo de produção e permite que a mente inconsciente dele tenha grande influência sobre a arte que ele está fazendo. A espontaneidade, figuras disformes, que são irregulares, não possuem formas certas, e figuras justapostas, né, que é uma do lado ou junto de alguma coisa, ou em cima de alguma coisa. E também a ilogicidade, que não possui lógica e às vezes a gente pode não ver sentido nisso. Pode passar. E agora, sobre as características do surrealismo na literatura. Os autores do surrealismo, eles inovaram e renunciaram o romance e a poesia em estilos clássicos, o que representava os valores sociais burgueses da época. Então, as poesias e os textos do movimento, eles são caracterizados pela liberdade e livre expressão e associação de ideias e pensamentos nos textos, o uso da escrita automática, que consistia em escrever tudo aquilo que vem na mente, sem nenhum corte, sem pensar muito e alterar nada. E, além disso, os autores eles costumavam usar colagens de recorte de revista, jornal, imagens, formando frases que demonstravam as ideias vindas do subconsciente. Então, obviamente, por ser um mesmo movimento artístico, o surrealismo na literatura e nas pinturas tem características parecidas. E é isso, sobre as colagens que eles faziam, é uma coisa que a gente faz muito quando a gente era criança, né, tipo, a gente aprende a fazer colagem e tal, e isso vem da influência do surrealismo. Bom, agora eu vou falar sobre a obra que nós escolhemos, que tem influência do surrealismo, que é Macunaíma, de Mário de Andrade. Macunaíma é um dos romances modernistas mais importantes da literatura brasileira, escrito pelo poeta Mário de Andrade e publicado em 1928. A história possui um caráter épico e é considerada uma rapsódia, ou seja, uma obra literária que absorve todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Primeiramente, Mário de Andrade foi um crítico literário, escritor, poeta e folclorista brasileiro, cuja importância na literatura teve destaque não só no Brasil, mas também no exterior. Seu impacto na literatura brasileira deve-se principalmente ao fato de ter sido um dos pioneiros do modernismo brasileiro. Logo, pode-se perceber que seu trabalho tinha uma influência direta das vanguardas europeias. Para contextualizar, o modernismo brasileiro surgiu por influência das tendências culturais e artísticas da Europa, as vanguardas europeias, que já foram citadas aqui no início dessa aula, assim como o próprio surrealismo. O modernismo brasileiro teve seu início, propriamente dito, com a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, quando surgiram várias novas ideias e modelos culturais, artísticos e literários. Macunaíma é uma obra que apresenta várias características modernistas, e algumas delas são o uso da linguagem nacional e também coloquial, a criação de uma identidade brasileira, as fugas métricas do parnasianismo, que é nada menos do que o uso livre de versos, a implantação de um novo modelo de arte e a abordagem irreverente na narração, que é irreverente, tipo, incivil ou desrespeitosa, se de certo modo, por não seguir essas determinadas regras. A obra Macunaíma é predominantemente escrita na terceira pessoa. Contudo, é muito frequente o uso da primeira pessoa por causa do discurso direto na fala dos personagens. No que diz respeito ao tempo, trata-se de uma narrativa zigue-zagueante, onde o passado, o presente e o futuro, eles se mesclam e não existe linearidade.
O espaço da narrativa dá-se muito pelos lugares por onde Macunaíma passa, algumas cidades brasileiras de diferentes estados e países da América do Sul. E a obra em si está dividida em 17 capítulos e um epílogo. O título da obra é também o nome de seu protagonista, um indígena que representa o povo brasileiro. Essa representatividade é expressada na frase que constitui o primeiro trecho da obra. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoeira, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Bom, além da representatividade que está bem expressa na frase "no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente", a gente pode observar já uma criação de uma identidade já nesse primeiro trecho. No livro Macunaíma, o autor Mário de Andrade registrou através do personagem principal aquilo que ele considerava típico da personalidade do homem brasileiro, que é ser esperto, ardiloso, dissimulado, preguiçoso, mulherengo e malandro. Sobre a perspectiva do Mário de Andrade, o protagonista é uma representação simbólica do comportamento masculino de toda a nação brasileira. Em um aspecto amplo, Macunaíma absorve valores e ideais que movimentaram a vanguarda surrealista. Essa comparação torna-se mais clara se pensarmos na importância da obra para a literatura brasileira, no sentido de inovação na produção literária, como, por exemplo, a nova linguagem utilizada pelo autor e o desafio lançado contra o sistema cultural vigente. Bom, encontramos esses princípios nos objetivos dos surrealistas, como já foi explicado, que não queriam apenas quebrar a condição tradicional da poesia, mas visavam uma mudança na própria condição de vida. A quebra da lógica almejada pelos que participavam dessa vanguarda é vista em Macunaíma, quando a gente se depara com um outro ponto de vista, a visão do indígena. É através dessa visão que podemos analisar a sociedade em si dentro de outra perspectiva. Uma experiência que, além de causar estranhamento no leitor, acaba contrapondo duas concepções distintas de realidade, a do primitivo e a do homem tido como civilizado. Os mitos indígenas, a viagem de Macunaíma e o modo como o autor constrói esses pontos no texto proporcionam uma fusão entre as culturas que representa a própria diversidade cultural brasileira, criando uma identidade muito forte para o nosso país. É isso, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.